Imagine um evento tão importante que guerras eram interrompidas apenas para que ele pudesse acontecer. Homens viajavam por semanas, reinos rivais faziam tréguas e milhares de pessoas se reuniram para assistir atletas competindo praticamente sem roupas, diante de multidões enlouquecidas. Mas aqui vai a parte mais chocante. As Olimpíadas antigas não eram apenas um evento esportivo. Elas eram uma questão de honra, poder, religião e até mesmo sobrevivência. E pensar que tudo isso começou há quase 3.000 anos. Quem criou as Olimpíadas? Por que elas começaram? O que realmente acontecia nos Jogos da Grécia Antiga? E como esse evento desapareceu para depois voltar a se transformar no maior espetáculo esportivo do planeta? Neste vídeo, vamos descobrir a verdadeira origem das Olimpíadas de Verão, com histórias absurdas, curiosidades inacreditáveis e acontecimentos que parecem ter saído de um filme. Então, fique conosco e comente também. Se você pudesse participar de uma Olimpíada da história, qual delas seria? Moscou? Seul? Atlanta? Porque o que você vai ver agora mudou o esporte para sempre. Muito antes de estádios modernos, medalhas douradas e bilhões assistindo pela televisão, existia a Grécia Antiga, um território dividido entre cidades e estados rivais como Atenas, Esparta e Corinto. Essas cidades viviam em guerra, conflitos constantes, disputas por poder, batalhas sangrentas. Mas havia algo que unia todos os gregos: a crença nos deuses. E foi justamente por causa dessa religião que nasceram as Olimpíadas. Segundo antigas lendas gregas, os jogos teriam sido criados em homenagem a Zeus, o rei dos deuses. Os jogos aconteciam em Olímpia, um local considerado sagrado. E não, Olímpia não era uma montanha. Muita gente confunde com o Monte Olimpo, a morada dos deuses. Mas as Olimpíadas aconteciam em Olímpia, um santuário religioso gigantesco. Ali existiam templos monumentais, estátuas douradas e cerimônias religiosas importantes. Inclusive, uma das 7 maravilhas do mundo antigo ficava lá, a gigantesca estátua de Zeus criada por Fídias. Mas o mais incrível é que os jogos aconteciam para parar guerras. Sim, durante as Olimpíadas existia uma espécie de trégua sagrada. Os conflitos eram interrompidos para permitir que os atletas e espectadores viajassem em segurança. Imagina o tamanho da importância desse evento. Isso era só o começo. A primeira Olimpíada registrada aconteceu em 766 a.C. E o mais curioso, no início existia apenas uma prova, uma corrida curta chamada Stadium. Os atletas corriam aproximadamente 190 metros e o vencedor ganhava algo simples, uma coroa feita de folhas de oliveira. Nada de dinheiro, nada de medalha, nada de patrocínio. Mas vencer significava a glória eterna. Os campeões viravam heróis. Tinham esculturas feitas em sua homenagem. Recebiam comida grátis por vida toda em algumas cidades e ganhavam status quase que divino. Com o passar do tempo, novos esportes surgiram: luta, boxe, corrida de cavalos, pentátulo, corridas armadas e competições extremamente violentas. Algumas lutas terminavam com ossos quebrados, desmaios, em alguns casos até mortes. Não existiam categorias de peso, não existia um limite de brutalidade, o importante era vencer. E tem uma curiosidade inacreditável: os atletas competiam nus. Isso mesmo,
Os gregos acreditavam que o corpo humano representava perfeição e honra. Por isso, os competidores participavam sem roupa, cobertos apenas com óleo no corpo. Agora imagina o choque cultural que isso causaria hoje. Se você está gostando dessa curiosidade, comente também. Porque a próxima parte aí fica mais absurda ainda. As Olimpíadas antigas tinham como regras muito diferentes das atuais. Mulheres casadas, por exemplo, eram proibidas de assistir os jogos. A punição podia ser severa. Por um outro lado, existiam festivais separados dedicados às mulheres, chamados Jogos de Hera. Outra curiosidade: os atletas precisavam treinar por meses antes de competir, e haviam juízes extremamente rígidos. Se alguém trapaceasse, era punido publicamente. Alguns atletas tentavam subornar adversários, outros escondiam suas fraquezas físicas, mas quando eram pegos, passavam vergonha diante de milhares de pessoas. E sabe o que acontecia? Com o dinheiro das multas, ele era usado para construir estátuas de bronze que serviam como aviso contra a corrupção. Sim, até na Grécia Antiga já existia escândalo esportivo. Mas talvez o esporte mais brutal fosse o pancration, uma mistura de boxe com luta livre, quase sem regras. Morder e arrancar olhos eram proibidos. Já o resto, praticamente liberado. Era tão violento que muitos consideravam o pancration o ancestral do MMA moderno. As multidões enlouqueciam assistindo às lutas, e quanto mais brutal a disputa, mais famoso o atleta ficava. Agora pense nisso: há mais de 2000 anos, os seres humanos já lotavam arenas para assistir competições violentas. Algumas coisas realmente nunca mudam, né? Depois de séculos de sucesso, as Olimpíadas começaram a enfraquecer. O Império Romano dominou a Grécia. Muitas tradições gregas foram sendo modificadas, e os jogos perderam parte do seu significado religioso. Até que no ano 393 d.C., o imperador romano Teodósio I tomou uma decisão radical. Ele proibiu os Jogos Olímpicos. O motivo? As Olimpíadas eram consideradas festivais pagãos, e assim, um evento que existia há mais de 1000 anos desapareceu. Os templos foram abandonados, Olímpia sofreu terremotos e destruição. A vegetação tomou conta do local. Durante séculos, as Olimpíadas viraram apenas uma memória antiga. Parecia o fim definitivo. Mas a história ainda guardava uma reviravolta gigantesca. No século XIX, um homem teve uma ideia considerada impossível. Seu nome era Pierre de Coubertin. Ele acreditava que o esporte poderia unir países, estimular a paz e fortalecer jovens através da disciplina. Inspirado nos Jogos da Grécia Antiga, Coubertin começou uma campanha para recriar as Olimpíadas. Muita gente achava loucura, mas ele insistiu. E finalmente, em 1896, aconteceram os primeiros Jogos Olímpicos modernos em Atenas. Foi um momento histórico. Atletas de vários países competiram diante de multidões emocionadas. Nascia oficialmente o evento esportivo mais importante do planeta. E sabe o que é mais curioso? Naquela época, ninguém imaginava que as Olimpíadas se tornariam um espetáculo bilionário assistido por bilhões de pessoas. Tudo começou de forma relativamente simples, mas o mundo estava prestes a mudar para sempre. Agora se liga nesses fatos que parecem até mentira. Nas primeiras Olimpíadas modernas, os vencedores não recebiam medalhas de ouro. Sim, os campeões ganhavam medalha de prata. O ouro só virou tradição depois. Outra curiosidade, em algumas edições antigas existiam competições de arte, pintura, escultura, arquitetura, literatura. Tudo fazia parte das Olimpíadas, e teve até atleta competindo por mais de um país.
Mas uma das histórias mais inacreditáveis aconteceu na maratona de 1904. Alguns competidores passaram mal por causa do calor extremo. Um atleta pegou carona de carro durante a prova. Outro quase morreu após consumir substâncias perigosas usadas como estimulantes. Era praticamente um caos. Ao longo do século XX, as Olimpíadas também viraram palco de tensões públicas e políticas, boicotes, protestos, disputas ideológicas e momentos históricos transmitidos para o mundo inteiro. Mesmo assim, o espírito olímpico continuou crescendo e hoje os Jogos Olímpicos representam algo gigantesco. Superação humana. Pessoas treinam a vida inteira por poucos segundos de competição. Tudo por uma chance de entrar para a história. E aqui vai uma pergunta importante. Você acha que as Olimpíadas ainda mantêm o verdadeiro espírito esportivo? Ou se transformaram apenas em um grande negócio? Dê a sua opinião. As Olimpíadas moldaram o esporte moderno. Elas ajudaram a popularizar modalidades, criar ídolos mundiais e unir culturas completamente diferentes. Atletas como Usain Bolt, Michael Phelps, Simone Biles se tornaram símbolos globais graças aos Jogos Olímpicos. Mas talvez o maior legado das Olimpíadas seja outro: mostrar até onde o ser humano pode e consegue chegar. Cada recorde quebrado, cada superação, cada vitória improvável carrega um pouco daquela tradição iniciada há quase 3.000 anos em Olímpia. De certa forma, os antigos gregos jamais poderiam imaginar o tamanho que aquilo se tornaria, mas provavelmente ficariam muito orgulhosos.